Bom, pessoal, então, ainda voltando aqui nas exceções, a gente tem aqui a arbitragem. Então, aí eu terminei a primeira parte com essa leitura. A sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos proferidos pelos órgãos do Poder Judiciário, ou seja, é a mesma coisa. Sendo condenatória, constitui título executivo. Então, ela é um título executivo, portanto, ela vai ser mediante cumprimento de sentença, e a gente estuda ela aqui nesse primeiro ponto, ok? Então, essa é a nossa segunda exceção, lei de arbitragem. O que eu fiz para vocês? Eu coloquei aqui uma análise doutrinária, e o que é importante? Quando você está diante de uma sentença arbitral, ela não se enquadra na regra do 516, inciso 2º. O que você vai analisar? Você vai fazer um exercício abstrato. Você vai buscar, dentro das hipóteses, qual seria o juízo competente se aquela sentença fosse proferida por um órgão do Poder Judiciário. Então você vai fazer uma reflexão, um exercício abstrato, qual o juiz seria competente nessa hipótese. Esse juízo competente será o juízo competente para a execução aí desse título. Importante que você tenha essa percepção, ok? Outro ponto relevante, e aí outra exceção, é a sentença penal condenatória dentro daquele ciclozinho que eu falei com vocês. É uma questão óbvia. Se ela foi proferida, foi transitada, foi proferida por um juízo penal, não se aplica o 516, inciso 2º. É uma questão lógica, porque é um juízo de outra competência. Mas, por exemplo, nós estamos falando aqui de uma execução de uma multa. Aí, você vai fazer o mesmo exercício de abstração, imaginando qual seria o juízo competente na hipótese da necessidade de processo de conhecimento para a formação desse título. E sendo esse juízo competente, que você constituiu de forma abstrata, essa será a regra que você vai aplicar para a execução. Então, você vai, qual o juízo competente para a fase de conhecimento desse processo? Quem seria? Você, utilizando essa regra de abstração, você vai e executa esse título judicial. Terceira hipótese é a do Tribunal Marítimo. Você vai fazer a mesma percepção da sentença penal. Você tem um acórdão do Tribunal Marítimo, cuidado que aqui é um acórdão, e você tem que determinar a competência. Como é que você vai fazer? Você vai fazer um exercício de abstração, dizendo o seguinte, olha, quem seria competente na esfera civil para julgar essa ação? Esse juízo? Então é nesse juízo em que eu vou fazer aí a execução, o cumprimento de sentença do meu título aí judicial, ok? Sentença estrangeira homologada pelo STJ, eu já comecei a aula dizendo, já fiz várias menções, eu coloquei para vocês aí, eu abri aqui o material, coloquei para vocês um organograma, umas engrenagens, porque essa análise tem que ser feita através de uma engrenagem entre o artigo 109.10 da Constituição, o artigo 516, inciso 2º, que é uma exceção a ele, essa hipótese do 109, inciso 10, e o 965 caput do CPC, que eu disse na primeira parte que você deve fazer uma leitura sobre ele, que ele diz o seguinte, as regras estabelecidas para a execução da sentença nacional da mesma natureza, ou seja, a sentença estrangeira homologada pelo STJ vai seguir a regra de uma sentença nacional, portanto, remetida a um juiz federal de primeiro grau. Sentença estrangeira, não, é o STJ, isso cai em prova. Isso, então, faz a gente chegar a uma conclusão sobre todo esse contexto. Importante que o CPC trouxe no seu inciso 3º, então, no seu caderno você vai escrever regra 516, inciso 2º, exceções, 4 exceções previstas no 516, inciso 3º. E ainda assim,
nós temos uma hipótese do 516 parágrafo único que é extremamente relevante. Diante de toda essa regra que nós estudamos até agora, há ali uma competência territorial à escolha do exequente. Então, o 516 parágrafo único, ele traz uma regra de escolha de competência territorial do exequente, dizendo o seguinte, ó, além da regra que nós estudamos de competência do juízo, concorre também a competência o foro do domicílio, aí basta uma escolha do exequente, foro do domicílio do executado, local de seus bens, local onde deve ser executada a obrigação de fazer e não fazer, isso fica com uma simples escolha do exequente. Então você está no seu caderno 516, inciso 2º, 516, inciso 3º, além dessas duas regras, regra geral e as exceções, as 4, nós temos a escolha do exequente, o 516 parágrafo único, que traz o quê? A competência territorial, ok? Fique bastante atento com esse estudo, grife esse artigo. Coloquei 2 exercícios apenas essa semana, para que vocês façam o exercício sem copiar o gabarito um do outro. Estudem esse material, que não dispensa o estudo do material da doutrina. Fiquem bastante atentos aí. Espero ter ajudado vocês. Leiam a lei de arbitragem. Não é necessário decorar a lei de arbitragem, mas é necessário fazer uma leitura importante dela que vai ajudar muito a vocês. Tá joia? Se cuidem, fiquem em casa. Um abraço.